Meus queridos amigos e irmãos, abra comigo a palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus. Eu me volto ao capítulo 21, eu lerei os versículos 17 ao versículo de número 19. Mateus capítulo 21, 17 a 19. E deixando, isto é, o Senhor Jesus, deixando-os, saiu da cidade de Jerusalém para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. O Senhor passa a pronunciar julgamento sobre Israel. O Senhor pronuncia o seu julgamento vindouro sobre a nação de Israel. Bem, o Senhor Jesus Cristo está concluindo a sua obra aqui na terra. São poucos dias antes da cruz do Calvário. Ele ensina os seus discípulos, ele repreende os líderes de Israel, ele declara profeticamente o que acontecerá com aqueles líderes, com aquela cidade, com aquele templo que por tanto tempo rejeitou ao Salvador. Como um homem que plantou em seu campo uma vinha, uma figueira, e por 3 anos foi buscar fruto e não encontrou. Por 3 anos o Senhor Jesus Cristo pregou o arrependimento àquela nação, e nenhum fruto de arrependimento, sobretudo por parte dos líderes, ou a nação como um todo, assim por dizer, se encontrou. Chegou a hora então de arrancar a árvore. O machado foi colocado à raiz, e toda árvore que não produz fruto, disse o Salvador, profetizando para aqueles dias futuros, será arrancada. E aqui ele pronuncia e profetiza julgamento sobre os líderes, a nação e o templo. Bem, há outras coisas que nós iremos aprender também nesta passagem. É a respeito do trágico e detestável estado diante de Deus, de um cristianismo sem fruto. Nós somos aqui advertidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A tragédia de ser, entre aspas, um cristão sem fruto, um evangélico sem fruto. O fruto exigido por Deus para a salvação e de um salvo. E também nós aprendemos sobre a necessidade de autoridade bíblica para tudo que é feito na igreja. Bem, essas são as lições, há muitas outras aqui, mas o nosso tempo nos permitirá considerar essas 3 lições nesta breve passagem do versículo 17 ao versículo de número 32. Bem, eu me volto ao versículo 17. O Senhor deixa o templo em Jerusalém, retorna para aquela cidade de Betânia, ali passa a noite, pela manhã ele então retorna para Jerusalém. São 6 dias antes da sua crucificação. Ele hospedou-se nesses dias em Betânia com os seus discípulos, os 12. Ele passava a noite naquela cidade, na maior parte desses 6 dias, e pela manhã ia para Jerusalém para ficar sobretudo no templo. Ele ensinava no templo, as multidões se reuniam ali. E ele também pregava o Evangelho da Graça Redentora. Nós não sabemos se ele foi a outros lugares em Jerusalém nestes últimos dias. Muito provavelmente concentrou-se às horas do dia, da luz, ali no templo, ensinando, pregando, respondendo às perguntas dos líderes, apontando o caminho de salvação. E Mateus nos diz que bem cedo, no versículo 18, de manhã, isto é, muito cedo, ao alvorecer, era segunda-feira, o segundo dia dos 6 dias antes da crucificação, e ele retorna outra vez para Jerusalém. E nós lemos que no caminho de Betânia para Jerusalém são 3 quilômetros e aproximadamente 200 metros entre Betânia e Jerusalém, uma caminhada, digamos, de meia hora talvez, que neste caminho o Senhor Jesus Cristo teve fome. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. É interessante. Embora em sua natureza divina ele não tenha fome, sede, dor, não esteja sujeito a essas fraquezas e enfermidades humanas, em sua encarnação ele submeteu-se a toda a fragilidade humana, a todas as fraquezas humanas, ao ponto não somente de ter sede, mas nós lemos no Novo Testamento que ele teve fome, mas também teve sede, sentiu dor, chorou, teve sono, dormiu, alegrou-se.
Todas as afeições humanas estavam no Senhor Jesus Cristo. Ele foi verdadeiramente Deus, homem, inteiramente homem. E ele tomou aquele corpo passível de dor para sofrer, porque ele deveria sofrer no lugar de pecadores. E um corpo, é claro, passível de morte, porque ele deveria morrer como um sacrifício substitutivo no lugar do seu povo. Um homem, o Deus encarnado. Assim, ele estava com fome. Por que ele estava com fome neste momento? Nós só podemos especular. Ele se hospedara em Betânia, na casa de seus amigos Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, as irmãs Marta e Maria. Acaso ele não comeu antes de sair? É uma especulação. Será que ele saiu muito cedo antes do café? Ele acordava sempre muito cedo para orar, para o seu trabalho? Ou será que naquela noite em particular, ele realiza isso no penúltimo dia, no último dia, ele não passou a noite em Betânia propriamente dito, mas com os discípulos no Monte das Oliveiras em oração? Ou será que ele não sentiu fome alguma pela manhã, como acontece às vezes, você acorda e não sente fome alguma e sai fazendo as coisas, vai para o trabalho, e logo depois a fome vem. Na caminhada de Betânia para Jerusalém, então, pelo exercício, não é, pelo esforço de subir a Jerusalém, ele sentiu fome. Bem, nós não sabemos. O fato é que ele sentiu fome. O seu corpo pediu por alimento, para o sustento físico, para a energia necessária para as próximas horas. E a comida que ele encontra é a primeira árvore que ele vê no caminho, figo. No versículo 19, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Não estava na estrada, estava fora da estrada, próximo ao caminho. Nós não sabemos a distância, mas ele avistou ela a uma certa distância. Ele precisou sair daquele caminho e ir em direção àquela figueira para buscar o fruto para o seu alimento. Marcos, no capítulo 11, no versículo 3, nos informa que não era tempo de figos. Mas por que então o Senhor Jesus Cristo foi buscar figos em uma árvore que não, entre aspas, deveria produzir figos naquela estação? Bem, nós lemos que ele vê a folhagem daquela árvore. Uma folhagem, uma árvore frondosa, de folhas grossas e muito verdes, à distância é visível. Como acontecia na Palestina, não é? De vez em quando você se deparava com uma árvore frutífera, uma região desértica, e aqui está uma delas, esta figueira. Ele olha, ele vê aquela árvore cheia de folhas, e parece haver algo especial com ela, porque se ela tinha folhas, isso era uma indicação clara que ela tinha frutos. Há vários tipos de figueira, você deve saber, verde, que produz um fruto mais roxo, mas essas figueiras da Palestina, elas têm a característica de produzir o seu fruto antes das folhas. Algumas delas produzem após a folhagem, como a maioria das árvores, outras, conforme a folhagem cresce, o figo vem, mas essas da Palestina produziam seu fruto antes das folhas aparecerem. Você já deve ter visto isso, não é? Assim, se uma árvore como aquela estava cheia de folhas, isso quer dizer que ela deveria estar cheia de frutos, ou pelo menos ter alguns frutos que ficaram ali. Assim, o Senhor Jesus olha para aquela árvore, sai do seu caminho, vai em direção a ela, com a intenção de tirar frutos e se alimentar. Ela indicava, ela estava dizendo ter muitos frutos, mas ele não encontrou nada, a não ser muitas folhas. E é claro, ele deve ter inspecionado aquela árvore. A figueira, na Palestina, ou melhor, na região de Israel, era a árvore mais frondosa para produzir sombra. Que no Brasil você tem a mangueira, não é? Produz muita sombra, e algumas outras árvores não frutíferas, mas na Palestina essa era a árvore que produzia mais sombra, porque ela era cheia de folhas. E o Senhor começa a inspecionar, provavelmente, embaixo das folhas, em cima, no topo, entre os galhos, em busca de um fruto. Ela estava prometendo estes frutos, e ele não encontra. E não tendo encontrado este fruto, nós ouvimos essas palavras que soam ao nosso ouvido bastante estranhas, não é? Fortes, duras na verdade. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Bem, é interessante ouvir isso e ler isso. Algumas pessoas, no seu desconhecimento, é claro, perdão dizer, talvez tolice, por não estudar a palavra de Deus e conhecer o caráter de Cristo revelado, têm declarado que esse é um ato de revanche infantil do Senhor Jesus Cristo. Como ele poderia esperar de uma árvore que não estava na estação de frutos,
e dá um retorno, uma revanche tão maior do que o erro, o problema daquela árvore, castigar uma árvore que, entre aspas, não tem culpa. Assim alguns têm comentado: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E esta árvore começou então a secar a partir da raiz, nos diz Marcos no capítulo 11 também. Bem, o Senhor Jesus ele não foi movido ali por uma ira humana, uma paixão, uma cólera humana. O Senhor Jesus nunca pecou, queridos amigos. E todas as tentações pelas quais ele passou são tentações que vieram de fora, porque a sua natureza era perfeita, sem pecado. Assim, quando ele se irava, era uma ira justa. E aqui, esta não é a cólera ou uma ira mundana, carnal, pecaminosa. Ele não seria injusto, não é? E seria uma atitude, assim por dizer, com toda a reverência, desproporcional, não ter achado uma fruta ali e amaldiçoar essa figueira. Bem, é claro, há um significado bem mais profundo aqui nesta ação do Senhor Jesus Cristo. Guarde em mente que esta é a última semana antes da sua crucificação. E o Senhor aqui começa a advertir, não somente advertir, mas declarar a condenação de Israel e daqueles líderes. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ao amaldiçoar esta figueira é um ato profético. Como assim um ato profético? Bem, você se recorda dos profetas do Antigo Testamento? Ao profetizar algo que viria sobre a nação de Israel, muitas vezes eles encenavam uma ação, não é? Amarravam duas cordas e diziam: isso irá acontecer com Israel, ela será rompida. Ou andavam pela rua com vestes de saco, chorando, clamando: isso irá acontecer. E o Senhor Jesus Cristo está fazendo a mesma coisa, Ele está declarando algo que irá acontecer através de uma ação simbólica. Ele está dizendo que Israel, como nação, irá secar e morrer e ser arrancado dali. É isso que ele está dizendo. A figueira era um símbolo de Israel. Assim como a vinha no Antigo Testamento, figueira e vinha eram intercambiáveis como símbolo de Israel. E todos sabiam disso. E os discípulos não entenderiam isso imediatamente, mas posteriormente eles entenderiam quando Jerusalém fosse destruída e o templo destruído no ano 70. Assim, pense sobre a natureza deste ato, desta maldição, e isso nos ensina o significado mais profundo deste ato. Observe novamente o versículo 19. E não achando nela somente folhas, disse-lhe: esta é a maldição, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Você percebeu? Esse foi um milagre do Senhor Jesus Cristo. Claro que foi. E a maldição aqui é esterilidade. A árvore secou-se. Veja, por que a árvore não apodreceu? Por que não foi esta maldição que ela apodrecesse e caísse murcha, mas que ela ficasse estéril? Ela ficou estéril, quer dizer que ela permaneceu de pé, todas as folhas amarelaram e caíram imediatamente, ela secou-se em seu vigor e ela estava morta em pé. Agora, a figueira seria sempre estéril. A figueira será, a partir deste momento, aquilo que ela sempre foi: estéril, sem fruto. Uma figueira cheia de folhas, pretensiosa, mas estéril, era o emblema de Israel. É isso que o Senhor Jesus está comunicando aqui. Muitas folhas, nenhum fruto. Não havia, como eu mencionei, em Israel uma árvore que produzisse mais sombra do que a figueira. E não havia com mais folhas, e não havia nação no mundo que não mostrasse e possuísse mais liturgias, mais cerimônias religiosas, mais atividades religiosas, mais aparência de piedade nas liturgias, nos uniformes religiosos, bastante atividade religiosa, mas não se achava nela sinceridade, justiça, um fruto do arrependimento, verdadeiro amor para com Deus. Assim o Senhor foi buscar fruto, Ele desceu do céu, Ele veio para o que era seu, e ali Ele não foi recebido e não encontrou um fruto verdadeiro. Nunca mais dê frutos, uma vez que não deu frutos por esses 3 anos. Assim a maldição da figueira, que representa Israel, é que ela permaneça para sempre aquilo que ela tem sido, infrutífera, cheia de folhagem. E o Senhor está fazendo então uma declaração profética sobre o que acontecerá com ela a partir de então.
Os líderes e o povo se endureceu. Eles ouviram o Senhor Jesus por 3 anos. Eles viram os milagres e eles fecharam os olhos. Os líderes em particular, os escribas, os fariseus e os sacerdotes, viram a mão de Deus no ministério de Cristo. Algumas vezes eles disseram: tu és vindo de Deus, tu és vindo de Deus, ninguém pode fazer estas coisas. Mas aqui eles vêm buscar a credencial de Cristo. De onde tiraste essa autoridade? Quanta hipocrisia! E depois de 3 anos, sem produzir um fruto de arrependimento, sob o som do evangelho de arrependimento e fé, desde João Batista até aqui, então eles permanecerão como sempre estiveram, estéreis. Queridos amigos, a mensagem aqui é esta. Esta é a maldição do cristianismo sem frutos. Aqui está o Senhor nesse ato. Ele faz uma seríssima advertência àqueles que dizem crer no Senhor, são religiosos, mas não produzem fruto. Primeiramente, o fruto do arrependimento. Não é suficiente frequentar uma igreja evangélica, mudar o seu vestuário e se vestir como evangélicos, aprender um vocabulário evangélico, tirar certas coisas, frequentar e estar na igreja vários dias na semana, sem o verdadeiro fruto do arrependimento, sem ter ido a Cristo como um pecador e suplicar ao Salvador por perdão, por salvação, o fruto do arrependimento e de uma nova vida. O Senhor está amaldiçoando a religiosidade sem fruto, cheia de folhagem, impressionante por fora e no vocabulário e talvez no conhecimento teológico, mas sem o fruto de um novo coração, de uma vida com Deus. Queridos amigos, isso é muito sério. Essa passagem, ela ensina e adverte que uma vida sem conversão, nova vida, não entrará no reino de Deus. Essa é uma lição muito grande, muito solene. E ela é deixada aqui para nós pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos tomar com grande seriedade isso, algo estranho em nós, muito estranho. Que nós sentamos para ouvir a palavra de Deus ou lemos a palavra de Deus em casa e de alguma maneira a nossa mente quer passar rápido por isto e não tomar isso como uma verdade certa. É temeroso, queridos amigos, se nós agimos assim. É temeroso se nós nos endurecemos e nos cristalizamos em nosso hábito, em nosso estado de vida, meses e anos após anos, sem um verdadeiro fruto. Se somos salvos de entrega, de serviço ao Senhor, de obediência ao Senhor. Eu acho que por causa do temor de saber que isso é verdadeiro, nós não queremos pensar a respeito, mas isso é uma grande loucura. O Senhor busca por fruto, um verdadeiro fruto da sua obra no coração. E essa lição, ela é solene. Assim nós queremos aplicar a nossa vida individualmente e também à igreja. Os discípulos eles não entenderiam isso imediatamente. Nós lemos posteriormente, Pedro pergunta o que aconteceu, como foi que imediatamente, na verdade foi no dia seguinte que eles viram, mas foi imediatamente que ela secou-se. Como isso aconteceu? Qual o significado dessa ação? Mas posteriormente eles entenderiam. E o Senhor passa a explicar isso na sequência através de suas parábolas. Observe o que ele está dizendo. Ele está pronunciando julgamento sobre Israel. Ele realiza este ato de amaldiçoar aquela figueira e na sequência nós vemos que ele dá um número de parábolas aos apóstolos e àquela multidão que ouvia. E na primeira parábola, que se inicia no versículo de número 28, ele fala sobre 2 frutos. E um deles foi chamado a servi-lo e disse: eu não irei. Mas depois arrependeu-se e foi. E o outro disse: eu irei, Senhor, aqui estou eu, no hebraico. E não foi. Então ele compara os judeus líderes religiosos àqueles homens publicanos que negaram a religião, que negaram o seu Deus, que negaram a fé, e as meretrizes também, porque eram judeus e nasceram e cresceram e aprenderam na sinagoga, para viverem longe de Deus, mas posteriormente não disseram nada, mas se arrependeram como este primeiro filho e foram a Cristo, e foram servir. E compara os líderes judeus a estes que disseram: nós estamos prontos para servir, para fazer tudo, mas não se arrependeram, não receberam o Messias. E assim, ele declara que estes entram por último, ou não entram no reino de Deus. Ele está fazendo esta separação e os discípulos entenderiam isso.
Na segunda parábola ele faz o mesmo. Ele fala sobre lavradores na vinha, e o Senhor vem buscar o fruto ao seu tempo, e aqueles lavradores não entregam o fruto, apedrejam, surram os emissários e por fim matam o filho. E o que o Senhor fará? Ele pergunta aos líderes judeus, dará, respondem ele, afrontosa morte àqueles lavradores, tirará deles a vinha e dará a uma outra nação que produz fruto. E é exatamente o que irá acontecer. Ele diz que será tirado daquele povo como Estado nacional, este imenso privilégio, e dado a uma nação. Não é que ele está desprezando a cultura, o povo judaico, mas a igreja não será mais apenas de um pequeno número de judeus, mas ele dará isso a um povo espiritual de judeus e gentios que produzirão fruto. A igreja será a igreja internacional de Cristo em todo o mundo. Não mais uma igreja centrada em uma nação, uma língua, um povo específico neste mundo, mas um Israel de Deus. E simbolicamente, ele declara esta maldição sobre Israel, sobre a figueira, e lá na frente, nós lemos que aquela figueira que foi seca e permaneceu em pé seca, sem frutos, ela seria arrancada. Quando no ano 70, o Senhor envia os romanos para arrancar aquela figueira daquele lugar e destruir aquele templo, como ele predisse, pedra sobre pedra não ficará, e lançá-los fora dali, espalhá-los por todo o mundo, e dar ao seu povo sacerdócio real, uma nação santa, uma nação que produziria o fruto do verdadeiro arrependimento, composta de pessoas de todas as nações. É isso que está acontecendo aqui, queridos amigos. Os discípulos entenderiam isso mais tarde. E o Senhor havia declarado, eles entenderiam, condenação sobre o Estado de Israel. Se você se voltar ao capítulo 23, no versículo de número 28, ele diz isso mais uma vez. Assim também, Mateus 23, 28, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Folhas, apenas folhas. No capítulo 23, versículo 36, ele diz, em verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que coisas? Tudo o que ele declarou. Seria destruído aquele templo. No versículo 37 do mesmo capítulo a 38, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa, templo, vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não verei mais, até que digais, bendito que vem, em nome do Senhor. Veja o capítulo 24, versículo de 1 a 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo, a casa. Jesus, porém, lhes disse, agora por palavras, já havia dito por aquele ato, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Ele está apontando para aquele julgamento. Lembre-se, queridos amigos, após amaldiçoar aquela figueira, ele segue diretamente para o templo em Jerusalém. No dia anterior, ele esteve no templo em sua entrada triunfal, ele apenas anda pelo templo, ele supervisiona tudo, parece que algo lhe chamou a atenção ali. E este é o dia seguinte, quando ele retorna ali para limpar aquele templo. Este também é um ato simbólico. Ele amaldiçoa aquela figueira, e ele entra no templo para limpar e tirar dali aqueles líderes religiosos. Então ele expulsa os vendedores, todos eles. Dois atos simbólicos, proféticos, o mesmo significado. Ele estava predizendo a queda de Israel, do Israel infrutífero, é claro. E no lugar deste Israel nacional, um reino internacional, eterno, estabelecido, que produzisse frutos. Uma igreja, esta é a nação. Um povo, esta é a nação. Uma nação espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, quando você quer derrubar uma árvore, mas não quer cortá-la de uma vez, o que as pessoas fazem, envenenando, ela seca, não é, por inteiro, e depois é derrubada. O Senhor aqui, neste versículo de número 19 na verdade, ele sela Israel nacional em seu estado de esterilidade. Israel nacional morreu ali. Nunca mais, a partir de então, produziu frutos.
E no ano 70, então, aquela árvore que foi selada em seu estado infrutífero é derrubada, é arrancada. Ele dá o sinal e então na sequência ele segue para Jerusalém para limpar o templo, e tendo limpado, ele então põe agora o machado à raiz, e toda árvore que não produz fruto é removida. Não é interessante, meus queridos amigos? Algumas pessoas se chocam e se surpreendem ao lerem isso. Este Jesus Cristo austero, quando contrastado com o manso e suave Jesus, que levava e carregava crianças em seus braços, que teve grande compaixão dos fracos, dos enfermos, que falava mansamente, aqui declarando uma maldição, a morte. Aquele que disse, produz a terra árvores frutíferas, ele diz à árvore, não produza mais. Você conhece este Salvador, este Jesus Cristo da Bíblia, que exige dos seus servos um fruto. Ele fala sobre isso em muitas parábolas, que exige daqueles que se declaram cristãos e estão em sua casa de oração um fruto verdadeiro de arrependimento, de serviço. Você conhece este Salvador, manso e suave, reto, justo, que também será o juiz de toda a terra quando entrar neste mundo. Se há algo que tem mascarado a face do Senhor Jesus Cristo em nossos dias, é a igreja evangélica atual, no passado o catolicismo, hoje a igreja evangélica atual, que retrata o Salvador como um homem fraco, indulgente, um gênio da lâmpada que está ali apenas para nos dar coisas, não se importa com os nossos pecados, com a nossa desobediência, com a nossa esterilidade. Ele é apenas maravilhoso e amor, e nada fará, e nada requererá de mim. Mas este é o Senhor Jesus Cristo da Bíblia, o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus, o Senhor que veio com misericórdia e que retornará em justiça. Ele se diz Senhor com propósito. E aqui está ele, como juiz, declarando esta sentença. Os discípulos ficaram embabascados no versículo 20, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Eles não compreenderam, mas aos poucos eles compreenderiam. E eles compreenderiam que Cristo veio para ser o Salvador do mundo, de pessoas de todas as nações, e que Israel nacional seria o berço, mas ele nasceu para ser o Salvador de um povo espiritual, e que Abraão é o pai daqueles que tiveram fé no Salvador. No versículo 21 ao versículo 22, nós temos então estas palavras, que eu creio ele estar dizendo primariamente aos 12 apóstolos em sua missão apostólica. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em resposta à pergunta do versículo 20, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você percebeu que esta resposta não parece responder à pergunta do versículo 20. A pergunta do versículo 20 é uma pergunta botânica. Como foi que uma árvore como essa secou da noite para o dia? A resposta do versículo 21 ao versículo 22 é uma resposta espiritual sobre fé, sobre serviço a Cristo. Qual a relação? Qual a conexão? Porque ele não explicou fisicamente, botanicamente, a maneira como seu poder secou a seiva daquela planta e ela morreu. Porque isso não seria de uso algum para aqueles homens. Eles seriam pescadores de almas e não jardineiros. E a resposta do Senhor aponta para eles em particular, primariamente como apóstolos, e a sua missão posterior. E o que ele está dizendo, através desse milagre simbólico, é algo que irá fortalecer a fé dos discípulos na obra. Quando o Senhor tiver voltado ao céu, eles enfrentarão grandes coisas para proclamar o Evangelho. Irá fortalecer a sua confiança em Deus, seu amor por Deus, ao realizar a obra. O Senhor menciona e diz, lá em Marcos, tende fé em Deus, tudo o que pedirdes, e ele segue as mesmas palavras então de Mateus. Ter fé em Deus significa estar persuadido, seguro, firme,
que você irá obter de Deus aquilo que nós pedimos a Ele. É isso que ele está dizendo, nós não podemos negar isso, o texto está dizendo isso. Jesus, porém respondendo, disse-lhes: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, em Marcos, fé em Deus, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Estar persuadido, seguro, que aquilo que eles pedem a Deus, o Senhor os dará. Mas observe o que vem na sequência, queridos amigos, não perca isso de vista. 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Senhor está anexando oração a esta fé. E isso é muito importante entender. Se o Senhor Jesus Cristo apenas dissesse as palavras no versículo de número 21, então o movimento neopentecostal, a teologia do pensamento positivo, declara e recebe, estaria justificada, porque ele disse: tudo que pedirdes, tudo que credes, pedires, a persuasão da fé, vocês receberão. Mas ele não faz isso. Ele conecta esta fé à oração, logo na sequência, imediatamente. Para que ninguém se torne presunçoso, a oração é adicionada à fé aqui. Isso significa que esta nossa petição, tudo o que pedirdes, do versículo de número 21, o que disserdes e pedirdes, ainda que sejam coisas grandiosas, imensas, estas coisas, estas petições devem estar alinhadas à vontade de Deus, revelada em sua palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque a nossa fé, esta fé, se tiverdes fé, tendes fé em Deus, ela é alimentada pelas verdades da palavra. A nossa oração dirigida ao Senhor é alimentada por estas verdades da palavra de Deus, está baseada na palavra de Deus. Assim, Deus não promete nada aos seus apóstolos ou a qualquer crente, a menos que se mantenham nos limites seguros da vontade de Deus revelada em sua palavra. É isso que ele está dizendo. Como eu posso orar por algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Ele está utilizando uma linguagem superlativa aqui. Até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar. O monte é o Monte das Oliveiras, onde eles estavam, e o mar, provavelmente o Mar Morto. Agora, dizer a um monte: sai daí e vai para o Mar Morto, não teria qualquer sentido ou aplicação nenhuma. Fazer isso não teria qualquer sentido. Qual o sentido de pedir a um monte ir para o mar? De que maneira isso edifica a minha fé, salva pessoas, me santifica? Ao contrário, esse poder apenas me projetaria e elevaria o meu ego. É o que acontece em muitas igrejas. Pessoas que se dizem profetas e leitores de visão e de sonhos são vistas como grandes pessoas especiais, projetando o seu poder e autoridade, falando o que querem sobre a vida das pessoas e sobre a igreja. Isso e aquilo vai acontecer. Quanta loucura, queridos amigos, senão a projeção da vaidade humana. Qual o sentido destas coisas? Essa é uma figura. E quando ela é vista à luz do contexto destes versículos aqui, que fala sobre fé, isso quer significar que qualquer tarefa no reino de Deus, por maior que seja, como lançar uma montanha do caminho para fora, estando em harmonia com a vontade de Deus, não será impossível de ser realizada por aqueles que não duvidam. O Senhor voltaria a sua glória no céu. Os discípulos deveriam subir montanhas, pregar a judeus incrédulos, serem apedrejados, iriam a nações pagãs, sozinhos muitas vezes, e enfrentar líderes e filósofos e reis como Paulo, pela fé na palavra do Senhor que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Assim tudo é possível, alinhado com a vontade de Deus, será realizado. É sempre baseado na palavra de Deus. Você recorda? Mesmo antes disso, alguns deles já tinham feito isso pela fé. Eles voltaram ao Senhor Jesus dizendo, em um determinado momento: Senhor, nós expulsamos demônios, os demônios submetem à tua autoridade. Você percebe a fé, porque o Senhor disse: vá, pregue, expulse demônios e cure, baseado no que ele disse. Pedro, baseado no que Cristo disse, não em sua imaginação, o Senhor disse: vem, ele anda sobre a água.
Assim eles estão aprendendo que, baseado no que Cristo diz, alinhado com a sua vontade, revelando a palavra de Deus, mesmo grandes coisas serão feitas para levar o Evangelho. E nós vemos que futuramente isso vai acontecer muitas vezes com os apóstolos em particular. Paulo naquela ilha remove uma víbora do fogo e nada lhe acontece depois que é mordido. Alguns apedrejados, outros provavelmente envenenados, e nada acontece com aqueles apóstolos. Assim, a aplicação primária aos apóstolos. Mas a aplicação também à igreja, não nós que nós realizaremos estas coisas, porque foram dadas aos apóstolos, como nós já consideramos, para autenticar o ministério deles, que estas cartas foram escritas por eles, que o Espírito os conduziu a toda a verdade, e uma vez estabelecida a verdade, registrada a verdade, nosso chamado é proclamar a palavra de Deus. Mas mesmo nós, pequenos nós, não haverá cortina de ferro que irá impedir a entrada de Bíblias ali. E crentes levaram o Evangelho a todos os lugares e falaram do amor de Deus dentro de palácios, em todos os lugares ao longo do século, se nós crermos no Senhor e em sua palavra. Assim, esta é uma promessa para a fé. E veja, querido amigo, em outro momento ele diz: ainda que esta fé em você seja pequenina como um grão de mostarda, direis a esta árvore: planta daqui no mar, num lugar salgado, impossível por uma árvore frutífera nascer, isso acontecerá. Mais uma vez ligada à fé. Mas que fé pequenina é essa? A obediência. Esta é a pequena fé do tamanho de um grão de mostarda: submeter-se à vontade de Cristo e ir e servir. Mesmo uma pequena fé pode remover montanhas. Mas nós invertemos a ordem do reino de Deus e nós colocamos ele em segundo plano, porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda muitas vezes, nem ao ponto de obedecermos o comando de Deus de colocar seu reino, sua vontade em primeiro lugar, porque nós dizemos a tantas coisas no caminho para servir a Cristo: eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho minha carreira, eu tenho aquilo mais, eu não tenho condição, eu não posso ir a pé para a igreja, isso e aquilo mais. Esse eu não experimento instrumentalidade, nem frutos, porque eu inverto o reino de Deus, e a minha fé é minguada. E é triste, não é? Que permanecendo assim, ela possa continuar assim por tanto tempo. Mas aqui está, o Senhor conecta fé à oração. E oração, então, é o teste da fé. E o teste da oração é o serviço. A nossa obra a Cristo começa com oração, mas ela é realizada pelo povo de Deus que sai, que vem, que vai. Esse é o teste da fé. Esta é a prova de que nós cremos no Senhor e estamos orando crendo. Assim nós somos ensinados isso. O Senhor, Ele irá abençoar o seu povo. Mas Ele não deu um cheque em branco a uma pessoa: anote aqui neste cheque da fé o que você quer ganhar e isso lhe será dado. Isso é um cassino religioso. Põe a moedinha ali, busca a bolada. Dê a oferta e ganhe mais. Creia que você terá isso, isso e aquilo e você terá. Isso não vem da palavra de Deus. Isso não vem do Senhor. Você pode dizer: pastor, já vi acontecer. Mas eu volto a dizer, isto não vem da palavra de Deus. Porque muitos dirão naquele dia final do juízo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, nunca vos conheci. Assim, lembre-se disso, queridos amigos. Nós estamos seguros nos limites da palavra revelada por Deus. E a nossa oração é ouvida se alinhada à vontade do Senhor. Assim nós cremos num Deus não somente que possui poder para fazer as coisas acontecerem, mas possui sabedoria, uma vontade revelada e um plano. Esse é o Senhor das Escrituras. Bem, deixe-me tentar aplicar de uma outra maneira. Se a fé no Senhor, isto é, na palavra, nas declarações, nas promessas do Senhor, alcança estas coisas, bem, como alguém pode dizer, como muitos dizem, que você, como um crente, não pode ter completa certeza de sua salvação? Que é presunção você seguir pela vida até o final, dizer: eu sou salvo, eu tenho certeza que eu parti da morte para a vida e ao final estarei com o Senhor. Como pode alguém afirmar tal coisa? Abra comigo em Efésios. Que é presunção dizer: eu sou um filho de Deus pela graça de Cristo. No capítulo 3, no versículo de número 12, observe.
Efésios 3,12 diz o Senhor por Paulo: no qual, em Jesus Cristo, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Você entendeu isso? Nós somos filhos de Deus. Nossa fé se apoia na bondade de Deus. E crendo em seu amor paternal, porque nós fomos a Ele como pecadores, o que vier a mim de maneira eu não lançarei fora. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou a Ele, eu sou salvo, e agora eu posso me aproximar de Deus, assim, nesta certeza que eu sou um filho de Deus. Nesta ousadia. Ousadia, como pode um pecador entrar na presença de um Deus santo? Por isso ele diz ousadia, porque nós estamos em Cristo. Ouça essas palavras: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé, que nós não seremos rejeitados, destruídos, banidos. Assim, se você foi ao Salvador como um pecador convicto e suplicou por sua misericórdia, crendo no que Ele disse, sendo salvo, esta montanha entre você e Deus é removida, o pecado. E eu tenho agora acesso ao meu Deus em oração, e a servi-lo e adorá-lo, sendo aceitável diante dele. Sim, queridos amigos, sim. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele escreve àqueles irmãos temerosos: eu estou escrevendo tudo isso, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Você pode partir desta vida com certeza, com segurança de vida eterna, se você foi a Cristo. Não é presunção dizer sou um filho de Deus se eu fui a Ele como um pecador e fui adotado em Cristo Jesus. É uma promessa, é uma dádiva, é uma certeza, nos é dado pelo Pai, e assim nesta fé em Cristo temos acesso, temos ousadia, temos confiança pela nossa fé nele. Como pode alguém dizer ou afirmar? A pessoa que fala tais coisas está assinando uma declaração de ignorância da palavra de Deus. Não é maravilhosa a salvação em Cristo Jesus? Ser salvo significa isso. Tendes a vida eterna. Você tem, é teu, você sabe que é teu, e você tem acesso à presença de Deus pela fé, e esta ousadia de orar e de servi-lo. E que quando a morte chegar, entraremos na presença dele com confiança, não para ouvir apartai-vos de mim, mas para ouvir vinde, benditos de meu Pai, herdai por herança. Cristo adquiriu essa herança para nós. É maravilhoso ser um crente em Jesus e conhecer a palavra e lançar fora todo o temor. O temor, queridos, é terrível. Dúvidas, incertezas sobre salvação, se você é um crente de fato, é terrível. Você não consegue evangelizar ninguém, porque você diz a si mesmo: como eu posso oferecer a alguém algo que eu não sei se eu tenho? Você não ora com fé porque você não tem certeza, adora, serve, santifica. Você fica nesse limbo, nesse banho-maria, nem quente, nem frio, não serve. Por isso ele nos dá esta certeza, e ele diz: aperfeiçoar isso. Isso vem pela fé, que não é pensamento positivo, fechar os olhos e pular num buraco sem ver. Não, a fé é abrir os olhos e crer no que ele diz, e conhecer o seu poder, e assim nós temos esta ousadia. Não é maravilhoso permanecer na palavra de Deus, nos limites seguros da palavra de Deus para tudo que nós fazemos? Por isso nós temos paz, que a maneira como nós adoramos a Deus aqui é aceitável diante dele. Porque nós o adoramos e o servimos como é revelado em sua palavra. Crendo, permanecemos, temos a ousadia de cantar hinos ao Senhor, de sair e falar com as pessoas, e evangelizar, instar, e urgir, e afirmar, e advertir. Temos esta ousadia porque ele diz: faça isso, é desta maneira, este é o chamado. É por isso que, sendo calvinistas como nós somos, nós pregamos o Evangelho e dizemos a toda criatura: se você se arrepender, é uma promessa, você será salvo. O Evangelho é para toda criatura. O que vier a mim do Senhor não será lançado fora. E sendo calvinistas, nós vamos às ruas todo domingo pregar o Evangelho.
É os pontos de ônibus, é o metrô, é o aeroporto de Congonhas, é a Aparecida do Norte no dia 12, é a Pirapora do Bom Jesus, é os sábados de porta em porta. Por quê? Porque nós cremos na soberania de Deus, que elegeu o seu povo. E se Ele não tivesse feito isso, ninguém seria salvo, porque todos foram condenados. E se Ele me comanda a dizer, diz, aquele que crê não será condenado, nós dizemos e não ocultamos esse evangelho. Porque Ele diz. E nós temos paz e segurança, que se fazemos com sinceridade o que Ele nos comanda, o nosso culto é aceitável, o nosso evangelismo é aceitável, e Ele irá abençoar este esforço. É maravilhoso permanecer nos limites seguros da palavra de Deus, e saber e sentir que agradamos ao Senhor por permanecer nesse limite, e podemos ser mais agradáveis, nos submetendo à sua vontade, e receber bênçãos espirituais. Assim, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem, não tem a vida eterna. E o Senhor está declarando estas verdades e ensinando estes princípios. Bem, no versículo 23, retornando aqui e correndo para o final, nós lemos essas palavras. E chegando ao templo, acercaram-se dele e estando já ensinando, o Senhor estando ensinando no templo, chegaram-se a ele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Bem, os principais sacerdotes. Alguns consideram que foi todo o sinédrio, 70, os anciãos do povo. Eu penso que possivelmente um número um pouco menor, mas pela maneira como é declarado aqui, os principais talvez tenha sido o sinédrio de fato, e os anciãos, representantes de cada cidade e sinagoga. E a pergunta deles ao Senhor Jesus é, com que autoridade fazes isso? E quem te deu, mais particularmente, quem foi que te deu esta carta de autoridade para fazer estas coisas? Que coisas? Entrar no templo e expulsar todos aqueles cambistas dali, estar ali no templo ensinando com autoridade e, sobretudo, pregando o evangelho, uma mensagem que eles detestavam, que salvação é para pecadores arrependidos pela fé em Cristo, em seus méritos. Eles criam em salvação por obras, por manter o sistema religioso, a liturgia. E o Senhor pregava abertamente salvação ao pecador arrependido pela fé no Filho de Deus. Assim, queridos amigos, que autoridade, eles perguntam, expulsar estas pessoas, pregar o evangelho? Quem te deu esta autoridade? Você sabe o que está por trás dessa pergunta? Bem, duas coisas. É mais uma vez uma tentativa daqueles líderes de desencaminhar o Senhor Jesus Cristo. E a tentativa agora, já que eles não podiam pegar o Senhor, amarrar e levar porque o povo estava do seu lado, do lado de Cristo, a tentativa era dissuadi-lo de seu ensino, que ele parasse de ensinar. E fazer isso questionando as credenciais do Senhor Jesus Cristo. Porque sabe muito bem que em Israel ninguém ensinaria com autoridade, a não ser que fosse primeiro credenciado pelas escolas rabínicas e pelo ritual de iniciação entre os rabinos e a sua consagração. Esta é a palavra. Levá-lo diante dos ouvidos do povo a ser descredenciado. Se ele dissesse, eu não tenho nenhum credencial humano, o povo ficaria assim, porque todos esperariam que aqueles que ensinavam a palavra de Deus tivessem aprendido primeiramente, aprendido em uma escola bíblica sã, entre os rabinos, entre os escribas que ensinavam a lei. Se você ensinava a lei, então você devia pertencer à classe dos escribas e sacerdotes, anciãos. Assim a questão tem a intenção, é uma armadilha, claro, de desacreditá-lo como mestre, como professor, como rabino, e que o ensino dele era duvidoso, não vinha de fontes seguras. Com que autoridade? Quem te comissionou? Em que escola rabínica o Senhor estudou? Foi aos pés de Gamaliel? Foi aos pés de Hilel? Onde é que está o teu diploma para exercer esta função, esta profissão aqui em Jerusalém? Quem te deu esta autoridade? Mostra as credenciais, tua carteirinha. Você percebe, era uma questão de autoridade. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, é também uma resposta de autoridade, mas ele responde através de uma pergunta.
E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma questão de autoridade, uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, João Batista, de onde era? Do céu ou dos homens? Esta é a pergunta. E a pergunta é: de onde veio a autoridade para João pregar o que ele pregou e batizar pessoas com este batismo nunca visto antes? Foi Deus que deu a ele essa autoridade ou foi os homens, a tradição, para ensinar as pessoas e pregar o arrependimento e batizar? Quem deu a ele? Versículo 25, o batismo de João, de onde era? E quem lhe deu, parafraseando a pergunta que eles fazem, esta autoridade? Homens ou Deus? E no versículo 25 nós percebemos a desonestidade, a malícia e a hipocrisia destes homens. Se dissermos, eles arrazoavam entre si, do céu, ele nos dirá então, por que não crestes? E se dissermos ou respondermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. Se dissermos do céu, o Senhor teria dito: essa é a resposta à pergunta de vocês. Esta é a minha autoridade para fazer o que eu estou fazendo. A minha autoridade é do céu, porque João Batista, ele pregou sobre mim. Eu venho em nome dele, adiante dele, como embaixador dele. Ele é o Cordeiro de Deus. Se a autoridade de João veio do céu, então a minha também. E vocês devem crer em mim. Ou seja, ele não dá uma resposta subterfúgio apenas para fugir da armadilha. Esta resposta é uma resposta de fato à pergunta. Se vocês creem nele, creiam em mim, que vim do alto, que sou maior que ele, porque ele disse que ele não é digno de atar as correias do sapato do Messias. Bem, se dissermos dos homens, o Senhor talvez diria o seguinte: se o batismo dele é dos homens, por que vocês então foram em grupos serem batizados por ele? Você percebe? Vocês não estão se contradizendo? Então eles, se vendo encurralados, ao tentar encurralar o Senhor Jesus Cristo, mostram a desonestidade deles. No versículo de número 26, e disseram, 27, e respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Não sabemos. Eles querem dizer: não iremos responder. Você percebe a honestidade? Eles sabiam muito bem a resposta, tanto é que estavam jogando aqui qual seria a melhor na balança. Eram pessoas insinceras. Eles não estavam preocupados, interessados com a verdade. Eram apenas políticos religiosos, sofismas, malícia política, artimanhas do centrão, coisas desse tipo. Não pulo para um lado, nem pulo para o outro. Eu não estou interessado em verdade. Estou interessado em meu interesse. Eles nem mesmo aplicaram a pergunta tão importante às suas próprias consciências. Se veio de Deus, então eu devia ter ouvido. Eles preferem dissimular do que reconhecer que sabem a verdade. Se eles tivessem respondido: nós não queremos responder essa pergunta, teria pelo menos sido meio honesto, não é? Mas eles mentem e dizem: não sabemos. Eles preferem dissimular. E assim, queridos amigos, acontece sempre com pessoas maliciosas, que em uma determinada situação, ação, conversa, ao serem confrontados com a verdade, fecham a porta para a verdade, porque se for aberta, se oporá às suas intenções, revelará as suas intenções. Assim preferem dissimular e fingir, e dizerem: não, isso, aquilo, etc. Logo você percebe que não há uma intenção, uma busca sincera pela verdade, honestidade. E é sempre assim, queridos amigos. As pessoas se revelam, nós nos revelamos. Porque se eu sou confrontado com a minha pergunta, com a pergunta que me foi feita e os questionamentos,
e você recebe uma resposta, e ela é clara, e você segue em frente buscando outras questões, é porque o motivo é outro. Aqui estão esses fariseus. Se nós abandonamos a verdade e a honestidade, e essa fome e sede por justiça, verdade, retidão de caráter diante de Deus, nós iremos naufragar muito em breve. E Satanás, que tem os seus olhos sobre o crente, irá perceber esta brecha e irá trabalhar para abrir esta brecha. E da desonestidade, em não falar a verdade, virão mentiras e atos e todo tipo de coisa, e ruins suspeitas, e ataques à palavra de Deus, muitas vezes, dependendo do grau. Quão triste ver esse tipo de coisa. Quão horrível. Oh, meus queridos amigos, a nossa religião é do coração diante de Deus. Neste momento eu prego da parte de Deus, na presença de Deus. E você ouve da parte de Deus, na presença de Deus. E em nossas conversas, nós falamos na presença de Deus que está em todo lugar. Se nós abandonarmos isso, nós nos tornamos como estes homens, interessado mais em sua própria reputação do que na verdade. Nunca permita isso. Isso nunca vem de uma vez, de repente. Isso é formado na mente. Isso é formado por sugestões do maligno, ideias, suposições, presunções, e é alimentado pelo orgulho. Assim, atente para estas palavras. Veja o exemplo desses homens. O Senhor os condena. Entenda isso, a condenação do Senhor é muito grave. Muito, muito grave. Se você se voltar logo lá na frente ao capítulo 23, veja como ele lida com estes homens. Capítulo 23, ele os chama no versículo 13 de escribas e fariseus hipócritas. Versículo 14, hipócritas. Versículo 15, hipócritas e filho do inferno. Ai de vós, versículo 16, condutores cegos. 17, insensatos e cegos. 19, insensatos e cegos. 23, hipócritas. 24, condutores cegos. 25, hipócritas. 26, fariseus cegos. 27, hipócritas, sepulcro caiado. 28, dissimulados, cheios de hipocrisia e iniquidade. 29, hipócritas. 32, enchei-vos da medida de vossos pais. 33, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O Senhor não está brincando, Ele não está maldizendo, Ele está declarando algo sobre estes homens. Hipócritas, isto é, mais à frente, tereis a vossa parte com os hipócritas. Que horrível estar em uma situação como essa. Que horrível conversar com outro irmão que tem o Espírito de Deus e mentir para o Espírito, ou dissimular, ou buscar extrair alguma coisa dissimuladamente. Onde nós estamos? Qual é a qualidade da nossa religião? É do coração? Se não é, vamos embora. Vamos fazer outra coisa. É pior permanecer na casa de Deus sem produzir um fruto verdadeiro. Aqueles fariseus e saduceus se vestiam de folhagem e não percebiam que estavam aumentando a gravidade da sua condenação, por terem muita folhagem e nenhum fruto. Assim é a verdadeira religião de um coração transformado por Deus. A sabedoria que se manifesta em palavras, em conversa, que verdadeiramente vem do alto, primeiramente é pacífica, diz Tiago. Segundo, é pura, não é cheia de palavras maliciosas, duras, sensuais. Ela produz um bom fruto naquele que ouve, e não um fruto mau, amargo, o que quer que seja. Qual é a sabedoria que nós temos? É bíblica. Queridos amigos, eu preciso colocar neste tom, porque este é o tom do Senhor Jesus Cristo. E se eu pegasse essas palavras, simplesmente as declarasse como curiosidade e informação, você atentaria para elas. Esses são os sentimentos do Salvador, as palavras do Salvador. Da minha parte, eu apenas as comunico e as aplico. É com Ele que andamos.
É a Ele que nós prestaremos conta. É uns aos outros na comunhão dos santos, como irmãos, como igreja. Assim nós permanecemos no limite da palavra de Deus. É a nossa religião, esta fome e sede por retidão, a cada dia, em casa, quando ninguém vê, no trabalho, na rua, entre os irmãos. Aqui, no domingo, na semana, em qualquer trabalho, nós nos consideramos mutuamente, para animarmos na fé, para andarmos em retidão, para não permitir o pecado em ninguém, nos guardando, nos protegendo, nos animando, servindo ao Senhor. Se nascemos de novo, nós andamos como Cristo. E a nossa comunhão, então, é na luz, na palavra, na verdade. E o sorriso de Deus é sobre nós. E aqui nós aprendemos quanto Deus detesta a religião sem frutos. No versículo de número 27, você vê como eles não estão interessados com a verdade. Eles viram os milagres do Senhor Jesus em primeira mão. Milagres que atestaram a messianidade de Cristo. Eles ouviram a voz de Deus no batismo de Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas um coração cheio de malícia, de inveja, de cobiça, de autoprojeção. Assim o Senhor responde à pergunta deles e os despede então em silêncio. Não é terrível? Quantos símbolos e paralelos há aqui? Porque nós veremos uma parábola em que tais pessoas entram nas bodas sem a roupa de bodas. E lhes é perguntado: como entrastes aqui sem a roupa de boda? E eles ficaram mudos. Que advertência não ele dá a esses homens aqui. Que temerário, que terrível. Nós queremos nos afastar destas coisas. E nos afastar do mau exemplo no meio religioso. E não dar ibope para essas coisas e falar sobre isso, mas condenar as obras das trevas. E andar em humildade, em retidão, temendo a Deus em nosso coração, temor santo de não desonrá-lo, um Pai celestial, servindo com humildade, com diligência, projetando a Cristo, humilhando a nós mesmos debaixo da poderosa mão do Senhor, nos examinando e servindo com alegria, nesta breve jornada, fazendo o nosso melhor, e condenar as obras das trevas, não nos envolvendo com elas. Aqui está o exemplo, as palavras do Senhor, Ele os despede em silêncio. Então nós concluímos com esta parábola, que vem logo na sequência, versículo 28 ao versículo de número 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos, cobradores de impostos, e as meretrizes, prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, isto é, da santidade, do arrependimento, da fé, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram, e é claro, se arrependeram. Vós, porém, vendo isto, que aquelas pessoas tão duras, endurecidas no pecado, se arrependeram e creram, nem depois vos arrependestes para o crer. Este é o fruto. E o objetivo dessa parábola é desmascarar a hipocrisia destes líderes. Embora eles se elevassem, eles estavam, na verdade, abaixo dos publicanos e meretrizes. Por quê? Porque eles, como filho da parábola, não permaneceram na desobediência, longe de Deus, mas se arrependeram. Mas eles continuaram até o fim. Sim, Senhor, nós iremos, eu estarei lá, eu te servirei. O Senhor não considera palavras, mas Ele considera a fé, uma obediência verdadeira, uma submissão verdadeira, um serviço verdadeiro. Bem, eu deveria falar muitas coisas aqui, mas eu preciso concluir, queridos. É um texto tão intenso, não é tão denso de ensinos. O Senhor se aproxima da sua cruz. O machado é posto à raiz. Ele instrui com muito detalhe e clareza os seus apóstolos.
Ele condena a hipocrisia daqueles homens. E no versículo de número 25, eu concluo com duas aplicações. Ele diz: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Bem, o batismo, é claro, que João praticava, era do céu. Foi Deus quem revelou a ele e disse para fazer isso. Não havia batismo para o arrependimento no Antigo Testamento. Isto é novo no Novo Testamento. Não veio dos homens, das tradições. Assim você só vai encontrar batismo de crentes para o arrependimento no Novo Testamento. Não é a continuação da circuncisão ou das lavagens cerimoniais. Sim, haviam lavagens cerimoniais, que muitas vezes era realizado por batismo, isto é, como as mãos que eram lavadas naquelas pias, e as roupas de uma pessoa que fora curado, e as próprias pessoas que entravam naqueles tanques se banhavam antes de ir para o templo. Mas isso era uma lavagem cerimonial, purificação cerimonial. Não é do arrependimento para a salvação. Batismo começa no Novo Testamento. Significa ser sepultado com Cristo, não apenas purificação, sepultado, morrer para este mundo com Ele e ressuscitar saindo da água com Ele. Assim, batismo é para crentes, aqueles que podem crer, se arrepender. Bebês não podem fazer isso. Mas se vierem a crer posteriormente, como crianças, entendendo o Evangelho, como Davi, como Samuel, então são levados à água do batismo para apontar para aquilo que já aconteceu. E batismo é imersão. A palavra aqui é submergir. Não é só uma aguinha aqui no cocorote, ou um pouquinho assim, é entrar inteiramente, enterrado, sepultado. Se você muda o símbolo, você muda a mensagem, não é? Assim, o batismo de João, realizado por ele, realizado por Cristo e pelos discípulos, foi para crentes e foi por imersão. Ele veio de Deus, ele não veio das tradições dos homens. Bem, assim sendo, se algo não vem de Deus na sua palavra, deve ser rejeitado. Pense sobre os sacramentos, as invenções humanas. Se o batismo só poderia ser praticado, recebido porque veio de Deus, foi dado por Deus, revelado por Deus a João Batista, o que dizer de sacramentos inventados por muitos aí? No catolicismo romano, por exemplo. O que dizer do pastorado feminino? Vem de Deus ou dos homens? Vem dos homens. Os argumentos dos homens. Não vem do Senhor. O batismo infantil, como eu mencionei. E nós poderíamos seguir uma grande lista de coisas que entraram na igreja ao longo dos séculos, trazido por pessoas. Mas você não encontrará isso na palavra de Deus. Não veio de Deus. Assim, o que nós fazemos na igreja tem que ser evidente que veio de Deus em sua palavra. Ninguém deve sentir-se ou convencer-se, ter a liberdade, dar a si mesma a liberdade de promulgar ensinos, ideias, doutrinas, costumes, liturgias, etc., que não foram dadas por Deus na Bíblia. No futuro, os apóstolos se perguntariam, sempre, isso que está acontecendo naquela igreja vem de Deus? E eles responderiam, sim ou não. E Paulo olharia para a igreja em Corinto e viria aquela bagunça na ceia do Senhor e perguntaria, é isto a ceia do Senhor que vocês celebram? Isso não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é aquela que eu ensinei para vocês, que eu recebi do Senhor, o ensino, que também vos ensinei. Tudo que é feito na igreja deve estar aqui, por princípios ou por direções claras. Assim nós rejeitamos estas invenções humanas, e o entretenimento, a bagunça, as luzes, a projeção humana, e os cantores e as cantoras, e tudo aquilo que foca no ser humano e na vaidade humana, e tantas coisas, queridos amigos. Eu não desejo ofender a ninguém, mas eu preciso recapitular e recordar isso. Eu não desejo ofender a nenhum crente sincero que esteja participando destas coisas sem compreender a vontade de Deus. Mas uma vez que nós compreendemos, nós nos tornamos responsáveis diante do Senhor. Nós não somos melhores, mas nós sabemos melhor, se nós nos mantemos na palavra do Senhor. E porque nós cremos, assim falamos, assim fazemos, assim vivemos. É maravilhoso ter a Bíblia, não é? Palavra final de Deus. Seguros em nossa fé e nossa prática, se nos mantemos aqui. Imagine se nós formos dar ouvido a profecias e sonhos. Nós temos que pegar todas essas profecias e sonhos e anexar a Bíblia, porque a vontade de Deus, a revelação de Deus, essa Bíblia não teria fim.
Tudo que Deus revelou para a sua igreja e o seu povo está aqui, e nós estamos seguros na revelação final do Senhor. Claro, nós acreditamos em profecias e apóstolos, todas as que estão aqui, todos os que estão aqui. A palavra revelada, a verdade de Deus para o nosso bem. Bem, eu concluo por aqui. As advertências do Senhor àquela nação, o comando do Senhor a seus discípulos, uma vida de sinceridade, uma vida de frutos, é uma vida de fé, é uma vida de submissão e autoridade da palavra do Senhor. Queridos, não é maravilhoso ver o Senhor Jesus e o seu porte, o seu comportamento, a sua atitude diante de tantas coisas? Ele é verdadeiramente Deus. Ele é perfeito. E Ele se entregou para salvar pessoas como nós. Que o exemplo de Cristo aqui, sim, nos constrange o seu amor a uma vida para o Senhor, uma vida de retidão, uma vida de comunhão sincera, uma vida de serviço, até encontrarmos com Ele, entrarmos em sua presença para sempre.